Fala galera, estamos de volta. O que temos hoje aqui agora? A gente voltou, né, falando de pronomes, fizemos aí a introdução do processo pronominal. É muita coisa, cara, é muita coisa mesmo. Pode ser que a gente não aborde tudo, isso é normal, e aí a gente retoma alguma coisa na parte de sintaxe, porque, na verdade, a gente tem percebido que a cobrança tem se tornado, ainda bem, cada vez mais uma cobrança morfossintática, né? Não tem sido mais uma cobrança essencialmente sintática, mas tem sido uma cobrança morfossintática. Então a gente precisa dar uma olhada em algumas coisas e a gente precisa ficar de olho em algumas coisas. Tudo bem? Vamos começar com as classificações? Bora! Porque as classificações, elas são extremamente interessantes, vamos dizer, e a gente passa a ter uma construção legal ali de relação com as... Como posso explicar para vocês, né? Cria-se uma relação muito próxima com a sintaxe. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente começa pelos nossos pronomes pessoais, né? E aí a gente tem que imaginar basicamente o seguinte. Os pronomes pessoais, eles são pronomes básicos. A gente começa por eles exatamente porque são os pronomes que vão se utilizar de uma determinada forma de pensamento. Deixa eu acabar com essa aguinha aqui, que eu tô soluçando horrores aqui, então, pra gente ver se a gente para. O que acontece? Os pronomes pessoais, eles são pronomes, então, que vão funcionar da seguinte forma. Vamos lá. Eles representam as três pessoas dentro do discurso. Então, ó, representam as três pessoas dentro do discurso. O que significa isso? Basicamente, eles vão funcionar como sujeitos e complementos, tá? Então, a gente vai entender o seguinte, ó. Funciona como sujeitos e como complementos. Massa. Essa aqui é a base que a gente precisa ter para entender essa relação. Então, funcionou como sujeito e funcionou como complemento. Massa. Quais são as classificações que a gente vai ter? A gente vai ter, em essência, três classificações distintas para os pronomes pessoais. Então, olha só. Quando você está falando sobre pronomes pessoais, há representação de pessoas do discurso. É isso. Há representações de pessoas do discurso. Massa. Aí a gente vai pensar o seguinte, ó. Olha só que doideira, né? Se é representação de pessoa do discurso, ele é sempre substantivo, lógico, e sempre vai estar relacionado com uma dessas três pessoas. A primeira, a segunda ou a terceira pessoa. E aí a gente vai observar que isso funciona bem, por lógica, ó. A gente vai ver que a gente tem o caso reto, o caso oblíquo e o caso dos pronomes de tratamento. Então, ó, pronomes do caso reto, vamos começar por eles. São os pronomes sujeitos, tá? A gente costuma dizer, inclusive, que segundo a gramática, funcionam como sujeito. Então, funcionam como sujeito. Essa nossa relação é uma relação muito interessante, que elas vão funcionar como sujeito, né? Eles vão funcionar como sujeito, e essa função como sujeito faz com que eu tenha o seguinte, ó, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Ou seja, são aqueles pronomes que você vai pensar o seguinte, eu sempre dou essa dica, são os pronomes que conjugam o verbo. Então, ó, pronomes que conjugam verbo. Boa. O que vai acontecer aqui nesse caso? Eu amo, tu amas, ele ama. Tô comendo essa letra, né? Amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Básico. Super bonito. Qualquer outra representação vai ser uma representação que vai se encaixar numa dessas pessoas. Numa dessas 6 pessoas, né? 3 pessoas, mais em 2 números diferentes, né? Mais os 2 números. Então, eu tenho 3 mais 2 números, ou multiplicar nesse caso, vão dar 6, tá? O que a gente vai perceber? Beleza. No caso oblíquo, eu tenho os elementos do caso oblíquo, que são átonos, e aí eles nem contam como palavra. E aí aqui você vai pensar o seguinte, ó. Meteselenos vos
são esses, ó. Me, te, se, lhe, nos e vos. Certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Todos esses são aqueles que vão funcionar essencialmente, assim como os do caso, né, do caso oblíquo átono e do tônico, em que eu tenho mim comigo. Então, ó, mim comigo, ti contigo, si consigo. Aí eu tenho o conosco e o convosco. Neste caso aqui, você precisa ter a consciência de que todos esses pronomes aqui vão funcionar. Ah, faltou aqui em cima o, a, os, as, tá? Perdão, acabei. Então aqui, ó, o, a, os e as. Esses aqui são os chamados pronomes complemento. Por que pronomes complemento? Porque eles vão funcionar como complemento verbal. Eles funcionarão como complemento verbal, tá? Então, o que a gente entende? Esses pronomes complemento, né, vão funcionar como complemento nominal, ou, perdão, como complemento verbal, eles vão ter utilizações distintas. O que você precisa pensar, basicamente? Os tônicos, quando eles aparecem, eles vão aparecer em essência como elementos preposicionados. Eles são elementos, em essência, preposicionados. Eles não funcionam de qualquer forma, né? Eles são preposicionados. Por quê? O comigo, né, o a mim, a gente nunca vai usar assim. Por isso que eles não conjugam verbo, né? Mim fez tal coisa. Não. É para mim, vírgula, fazer um determinado trabalho é um problema, né? Então, assim, ou então fazer um determinado trabalho é um sério problema para mim. Então, o si é a mesma coisa, a si, né? Ele ofereceu a si mesmo. Então, ele vem acompanhado. Então, são elementos que vêm acompanhados por preposição. Se são elementos que vêm acompanhados por preposição, eles vão funcionar em essência com palavras que pedem essa preposição. Entende? Tanto é que todos esses aqui, ó, preste atenção aqui, ó. Preste atenção, ó, preste atenção. Vamos ver. Todos esses aqui, ó, do ele para baixo, todos eles aqui, ó, podem funcionar como oblíquos tônicos. Então, ó, podem funcionar como oblíquos tônicos. Certo? Não é que vão funcionar. A gramática hoje aceita. Então, eu digo, por exemplo, ó, eu enviei a ele a nota. Aí a gente tem, ó, eu enviei-lhe a nota. Perfeito. Ela estava comigo. Que aí você tem sempre a relação da preposição, tá? E aí eu vou ter outras coisas. Se eu digo, por exemplo, ó, eu a encontrei bem, né? Eu posso dizer, por exemplo, eu, ou então vou tirar esse eu aqui, eu posso dizer, tornei-me engenheiro. Certo? Então, o que você precisa pensar? Você precisa pensar que o tônico só vai acontecer com a preposição. O átono não aceita essa preposição, tá? O átono não vai aceitar essa preposição porque aí ele seria tonicizado. Então, sempre como complemento? Sempre como complemento. Em essência, complemento verbal. Tá? Em essência, como um elemento que completa o outro, que traz uma informação
diferente com relação ao outro, a gente depois vai conversar um pouquinho sobre isso, mas basicamente como complemento. E o pronome de tratamento? O pronome de tratamento, ele está relacionado diretamente com quem? Eles são pronomes também substantivos, né? E esse pronome de tratamento, ele é representante, aqui ó, representa a segunda o tempo inteiro, tá? Pessoa da ou do discurso e a terceira da gramática. Então, representa a segunda pessoa do discurso e sempre vai representar a terceira pessoa de quem? Da gramática. Lembrando para vocês que aqui, ó, nós temos um que a gente usa o tempo inteiro, ó. O você é considerado um pronome de tratamento. Ainda que seja uma marca de oralidade, a gente tem sido visto como um pronome de tratamento. É discutível, tá? Isso aqui está em discussão. Porque o agente é marca de oralidade, né? Então, assim, ó, nesse momento nós estamos o quê? Em discussão com relação a isso. O que você precisa ficar atento com relação aos pronomes de tratamento? Essa relação de que, por mais que seja a pessoa com quem eu falo, é uma representação de terceira pessoa. O você que está tomando o lugar do tu, inclusive, a gente pode depois um dia falar um pouquinho a respeito disso, mas o você que está tomando essa posição do tu, ele funciona como terceira pessoa gramaticalmente falando. Tudo bem? Deu para entender aqui sem problemas? Sim? Vamos em frente? Vamos lá. O que mais que a gente vai fazer? Né, a gente vai fazer a relação agora dos oblíquos, átonos e tônicos, certo? Oblíquos, átonos e tônicos. E aí a gente vai entender a seguinte relação. Essa relação que eu acabei de dizer para vocês aí, né? Você tem que pensar exatamente que os nossos pronomes oblíquos, átonos, têm algumas restrições e tônicos também. Então vamos pensar. No caso aqui, a gente vai pensar, vou separar em dois níveis aqui, ó. O que você precisa de atenção? O, a, os e as. E aí você vai anotar aí o seguinte, ó. Quando forem objeto, então, ó, quando forem objeto, serão, veja bem, quando forem objeto, serão objeto direto. Nunca poderão funcionar como objeto indireto. O contrário acontecendo com quem, ó? Com o lhe ou o lhes. Se for objeto, ou quando for objeto, será ou serão, né? Então, ó, quando forem, vamos botar quando forem. Quando forem, porque é o lhe e lhes, né? Objetos, serão objetos indiretos. Então, eu digo, por exemplo, ó, se eu digo assim, deixa eu trocar aqui, porque a gente já usou o preto aqui, mas se eu digo assim, eu lhe enviei-a ontem. Você fez duas substituições, ó. Nesse caso aqui, esse lhe e esse a, eles são necessariamente objetos, tá? Porque o verbo enviar é aquele verbinho que a gente logo vai sofrer, não se preocupe. É o chamado verbo transitivo direto e indireto. O lhe, obrigatoriamente, vai ser o quê? Objeto indireto. E o a vai ser objeto direto. Sabe questão típica de prova? Aquela história assim, ó. Vi-lhe passar hoje. E aí a pergunta é, há erro ou não há erro? Aí o que a gente entende? Nesse caso eu tenho que olhar o lhe, e para saber se há erro ou não há erro, eu tenho que olhar para quem? Para o vi. Aí eu paro aqui e penso o seguinte, putz, grila, esse vi é
VTD. Então, aqui existe um erro. Tinha que ser viu passar ou via, né? A vi passar ou vi passar, não importa. Aí seria uma questão de posição, de colocação pronominal. É outro processo, tá? Então, não pode ser, porque o lhe só pode ser objeto indireto quando for objeto. Então, você precisa ficar muito atento a isso, né? Assim, você precisa ficar muito, muito, muito atento a essa construção de brincadeirinha, porque na fala a gente mudou muitas dessas relações, né? A gente usa muitas coisas truncadas e trocadas dentro da fala, tá? Então, dentro da fala, a gente coloca muita coisa truncada. E os pronomes tônicos? Só como complementos, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, vamos lá. Mais uma vez, sempre preposicionados. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa que tem umas bancas que adoram, tá? Então, ó, sempre preposicionados. Massa. Que é basicamente isso aqui, ó. Estive contigo em todos os meus dias. Então, estive contigo em todos os meus dias. Aí aqui você vai pensar o seguinte, que esse contigo aqui, ó, que é um pronome oblíquo tônico, está funcionando com, né, de que maneira? Está funcionando como um complemento para estive. Certo? Aí a gente vai trabalhar com isso. Só que o que acontece? Nós temos um bizu aqui, tá, gente? Um peguinha. Todas as vezes que eu pego um pronome pessoal do caso reto e sapeco nele uma preposição, eu vou fazer uma construção, que é uma construção de quê? De pronome oblíquo tônico. É como se naquele caso estivesse funcionando como oblíquo tônico. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu chego e digo assim, estive com ele em todos, vou mudar aqui só, os momentos. Então, ó, estive com ele em todos os momentos. O que vai acontecer aqui, ó? Esse estive, mais uma vez, está pedindo um complemento. Quem é que está funcionando como esse complemento? Esse com ele. Então, aqui, ó, eu tenho um pessoal reto que funciona como oblíquo tônico. Isso é possível? Sim, sem problema nenhum. Então, às vezes aparece ali uma questãozinha que diz para você o seguinte, questões de algumas bancas, né? Tem algumas bancas que gostam disso, que te dizem o seguinte, deixa eu só me arrumar aqui. Vão falar assim, assinale a alternativa em que há necessariamente um pronome oblíquo tônico. Aí te sapeca uma frase como essa, estive com ele em todos os momentos da minha vida. E aí, o que você faz? O que você faz neste caso? Certo? Massa. Outro tipo de questão muito clássico. Vai vendo aí comigo, ó. Uniformidade de tratamento. O que é uniformidade de tratamento? Isso é muito importante pensar. O que é uniformidade de tratamento? Uniforme é um tratamento comum, né? Um tratamento igual a todo mundo. Vamos lá. Uniformidade de tratamento. Segunda pessoa versus terceira, certo? Cuidado com essa mistureba. Cuidado com essa mistureba, certo? Então, vamos de novo. Uniformidade de tratamento. O que é uniformidade de tratamento? Vamos de novo. Você fazer uma manutenção, vou falar algumas vezes isso para vocês, hein? Das pessoas dentro daquele discurso, daquela gramática. Uniformidade de tratamento, algumas coisas que são iguais o tempo inteiro. Pegou? Vamos comigo. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Segunda versus terceira pessoa. Então, você tem que tomar cuidado com
O discurso versus quem? O discurso versus a gramática. Então, em discurso versus gramática, o que eu preciso tomar cuidado? Vamos lá, ó. Uma frase como essa aqui. Você nunca desejou mal a ninguém, o que te faz uma boa pessoa, meu nobre amigo. Então, aqui, ó, a gente vai dizer que há falta de paralelismo. Por que a gente vai dizer que há falta de paralelismo? Isso é um probleminha, essa uniformidade aqui, ó, é um probleminha típico de quem? Típico veja bem, dos pronomes pessoais. Então, ó, dos pronomes pessoais, certo? O que a gente vai ter ali? Esse você não combina com esse T. Por que esse você não combina com esse T? Porque o você funciona de que maneira? Olha que legal isso aqui, ó. O você é segunda barra terceira. Aqui, discurso, aqui, gramática. O T é segunda barra segunda. Discurso e gramática. Então, há o quê? Uma incompatibilidade de pronomes. Deu para entender? Dica importante. Questão típica, tá? Vamos ver o que a gente tem ali, ó. Massa. Deu para entender mesmo? Pegou essa visão juntinho? Pegou essa visão juntinho. Então, agora segue comigo aqui para o próximo caso, que é um dos casos que mais causa problema na vida. Por quê? Porque causa problema de várias coisas, né? Assim, causa problema de várias coisas. Como é que causam problemas de várias coisas? Quando você tem umas coisinhas, tipo isso aqui, ó. Quer ver? Mim. O pronome mim. O mim é classificado como um pronome oblíquo. Então, problemas gramaticais de novo, ó. É um pronome oblíquo, certo? E como pronome oblíquo, ele tem uma restrição. Você vai pensar o seguinte, ó. Esse pronome oblíquo, ele vai apresentar uma restrição. Anota aqui, acompanha aqui contigo, ó. Ele tem restrição. Qual é a restrição dele? Só pode ser um complemento verbal, certo? Ou um complemento. Eu vou tirar até, inclusive, essa ideia de só complemento verbal. Vamos deixar um complemento, porque tudo é possível. E aí vem aqueles casos que são aqueles casos que a gente fala, e às vezes a gente fala, inclusive, umas besteiras linguísticas, né? Que a gente tem o erro, segundo a norma culta, né? Quando a gente usa esse mim como pronome, aí a gente fala assim, como sujeito, a gente fala, nossa, que coisa horrível, né? Tá doendo meu ouvido. O que dói o ouvido é essencialmente otite, tá, gente? É a inflamação de ouvido que dói o ouvido, se você feriu o ouvido. Português não tem que ferir o ouvido de ninguém, não, tá? A gente comete os nossos errinhos ali. Eu vejo muita gente criticando os erros dos outros, e aí, quando eu olho, eu falo, opa, temos um problema. Mas então, assim, ele não pode funcionar dessa forma. Aí vem o segundo erro, fala, nossa, você tá parecendo um índio falando. Não, o índio não fala português. A língua do índio é outra. Ele aprendeu o português de uma outra forma, é uma segunda língua, então existe uma diferença. É um outro preconceito extremamente difundido, tá? Isso é muito importante. Dizer, para mim comer é coisa de índio. Não, o índio fala a língua do tronco indígena dele, que inclusive a gente matou a maior parte dessas línguas no decorrer do processo de colonização. Feito esse pequeno à parte, vamos seguir em frente aqui na nossa vida. Onde é que está o erro para a norma culta, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com o seguinte, a gente está trabalhando com norma culta, a gente não é super-homem querendo resolver os problemas gramaticais de todo mundo, tá? Então, eu tenho, ó, erro para a norma culta. É esse uso aqui, ó. Faça, por exemplo, ó. Faça. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, eu faço a seguinte construção. Faça uma tapioquinha, uma tapioca, para mim comer. Então, aqui eu tenho um problema, ó. Porque, nesse caso, eu vou entender que esse para mim comer, ele tem um processo problemático, que é exatamente o quê? A construção desse mim, que é um pronome oblíquo, como sujeito.
Então, não tem como. Certo? Só que olha só, basta a gente mudar uma posiçãozinha ou mais do que isso. Além de mudar a posição, a gente botar uma vírgula. Eu posso dizer simplesmente isso aqui, porque aí funciona bonitinho. Quando eu digo assim, ó, para mim, faça não vai rolar, né, Wagner? Faça uma tapioca para comer. É como se você chegasse aqui e fizesse o seguinte, ó. O que você quer comer, Wagner? Aí eu falo, para mim, faça uma tapioca para comer, por favor. Então aqui, ó, voltou a ser um complemento. Então, aqui eu tenho um problema e aqui eu tenho uma estrelinha. E aí a gente, às vezes, né, julga imediatamente, a gente tem essa mania de julgar imediatamente algumas coisas. Às vezes a pessoa nem tá falando, tipo assim, ele nem quis dizer para mim comer, né, assim. Às vezes ele quer dizer o seguinte, para mim, ou seja, para a minha pessoa, e aí ele sapeca uma vírgula, ele fala, para mim, vírgula, comer é uma das melhores coisas do mundo. Ou seja, na minha opinião, esse para mim é na minha opinião. Então a gente tem umas tendências muito complicadas muitas vezes. Que tendências muito complicadas são essas? Em diversas vezes a gente fala assim, para não errar o uso do para mim, não usa mais. Não pode ser assim não, gente. Ele tem uso correto. É só a gente aprender a usar. Tudo bem? Tranquilo? Outro casinho importante para sua escrita, principalmente. Então, pega isso que é um caso importante para sua escrita, tá? Vê comigo aqui, ó. O caso do entre. Você vai fazer duas construções. Então, eu digo que eu tenho aqui uma construção correta para a norma e outra incorreta, que é o seguinte. O entre, ele rejeita os pronomes. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó. Rejeita o pronome pessoal reto. Reto. Vamos fazer bonitinho com o nome completo? Pronome pessoal do caso reto. Certo? Então, ele vai dizer o seguinte, ó. Isso deve ficar entre mim e você. Qual é a incorreta para a tia Norma? Então, ó, a incorreta para a norma é essa construçãozinha aqui do isso deve ficar entre eu e você. Isso ficará entre mim e ele, isso ficará entre mim e ti. É um problema que vai acontecer essencialmente com quem? Com a primeira e a segunda pessoa. Ele não tem esse problema com a terceira pessoa. Aqui fica problemático porque, ó, o eu rejeita. Então, nesse caso, esse mim, esse eu, deveria ser mim. Eu sempre brinco que, tipo assim, a gente tem, em essência, essa patrulha do uso do mim, né, assim. E aí as pessoas falam muitas vezes, meu Deus do céu, mas como falam errado? E a gente tem essa concepção do certo e errado muito marcada, como se necessariamente a norma culta precisasse ser utilizada em todos os momentos da nossa vida, e não é assim que funciona. A ciência da linguística diz isso, não é o Wagner, são os linguistas que dizem isso. O nosso cérebro funciona muito facilmente, escolhendo os momentos em que a gente tem que usar qual é o registro que eu preciso usar, né? O registro, como diz o povo, que eu preciso usar. E é muito maluco pensar o seguinte, em muitos casos mesmo, eu vejo as pessoas dizendo assim, nossa, que horroroso, isso doeu no meu ouvido. Aí em seguida fala entre eu e você. Eu falo, mas gente, não tem diferença de erro. A gente tem erro estigmatizado e erro menos estigmatizado. Cuidado, tá? Mas é lógico, na hora que você está usando a norma culta, é preciso que você siga a norma culta em seu rigor máximo, tá? Em seu rigor máximo.
Tudo bem? Traumas complexos até aqui? Não, não? Então, vamos encerrando esse bloquinho. Bloquinho denso, né? Com muita informação, como sempre. A gente encerra esse bloco rapidinho e aí a gente já volta. Segura aí. Espera aí que eu tenho que apertar o botão certo. Ah, apertei.